diploma da música, na verdade, não significa tanta coisa assim, não. Aliás, por que que os diplomas e certificados podem até ser um fator que nos atrapalha, nos enganam, quando nós ficamos numa busca insana por eles e etc. Esse tema é muito pertinente para quando nós começamos a viver cada vez mais de música, né? A gente vai se apaixonando pela música, começa a estudar e começa a mergulhar fundo e uma hora ou outra você quer estudar mais, você quer ter ali uma comprovação do seu estudo, da sua evolução e não tem nada de desmérito nisso e nada de desvaloroso, muito pelo contrário. Agora, o que nós precisamos ter atenção sobre esse assunto e o que me despertou a vontade de conversar com vocês sobre isso é porque às vezes nós perdemos o foco. Nós ficamos focados na busca pelo papel, do diploma, do certificado e na verdade hoje em dia há uma certa relativização já da importância desse papel, desse certificado, não só na música, mas no mercado de trabalho em geral e a música também. Veja, há um mito de que o certificado atesta que nós estamos com um nível legal de aprendizado musical, que nós já estamos numa carreira de profissionalização. Por que eu digo que há um mito? Porque assim, toda instituição pode emitir certificados. Agora, existem formas legais de regulamentação, de avaliação desse certificado, né? A gente tem que entender que há níveis diferentes para essa certificação. Então, por exemplo, toda escola de música, todo conservatório, todo professor particular pode emitir um certificado de um curso livre. A legislação nacional não impõe nenhuma regra, nenhuma fiscalização, nenhum conteúdo mínimo, nenhuma forma de... nenhum critério que faça com que, por exemplo, o certificado que o fulano emite seja maior, ou seja melhor, ou seja pior do que o ciclano emite. Em termos de curso livre, qualquer um de nós podemos emitir um certificado de curso livre, porque o certificado em si atesta que você teve um número de horas exposto àquele conteúdo, aquele aprendizado ali. Ele não atesta que você de fato aprendeu, depende do sistema de avaliação dessa instituição, desse professor que emitiu esse certificado. E nós precisamos ser bem espontâneos e sinceros para dizer que nem sempre os sistemas de avaliação são éticos, né? São realmente fundamentados em querer que o aluno comprove que de fato ele absorveu aquele conteúdo. Às vezes emite seu certificado porque ele estava exposto àquele assunto e acabou. Agora, quando a gente começa a falar, por exemplo, em cursos que já são mais regulamentados, curso técnico de música ou uma graduação de música, aí não é qualquer instituição, qualquer professor que pode emitir um certificado, porque existe uma legislação por volta disso que coloca um mínimo de carga horária, de disciplinas, de uma estrutura organizacional para que se ateste que de fato houve um curso técnico sobre aquele assunto, houve uma formação em nível de graduação, de faculdade, né? Então, ali nós temos já diferentes exigências. Agora, nós também precisamos ser sinceros que mesmo desse nível de exigência mínima que o MEC estabelece, que é necessário para que se possa emitir um certificado desse e que ele realmente seja aprovado pelo MEC, tem um reconhecimento ali, há instituições e instituições. Há instituições que vão fazer o mínimo do mínimo mesmo. E há instituições que vão entregar um currículo, um certificado que tem um currículo de muito mais peso. Então, o papel em si, ele só vai atestar que você estava naquele momento, naquela carga horária, exposto àqueles aprendizados ali. Mas o papel não atesta que de fato você tem experiência, que você tem competência em executar aquilo. E a gente precisa ter clareza disso. Quando a gente pensa aonde nós vamos atuar profissionalmente, em termos de mercado de trabalho, quando você pensa, eu vou atuar como um performer, eu vou tocar, então minha prática vai ser tocar. A gente tem que pensar que certificados seriam cobrados da nossa parte dentro desse mercado. Será que seria necessário eu ter um curso X ou um curso Y, onde o certificado em si, o diploma em si, faria realmente diferença? Iria ser cobrado de mim para ser, por exemplo, um músico da orquestra X ou da orquestra Y?
E dentro da carreira de docente, de dar aula, o que eu preciso, o que seria cobrado pela legislação para eu poder concorrer a uma vaga de um concurso público ou para eu ser contratada por uma instituição privada, numa escola de música privada, particular, que vai me contratar como funcionário? Eu preciso estar consciente, sim, das necessidades legais do que a minha profissão me pede. Mas eu preciso encarar que o importante não é o papel. E esse é o ponto que eu quero conversar aqui. Que quantas vezes nós vemos alunos munidos, né, assim, pessoas munidas de certificado, de diplomas, que na hora que você vai colocar ela numa situação de teste ali, para pedir para ela tocar para você, ou para ela dar uma aula ali, você percebe que é uma pessoa um tanto quanto cru. E que, na verdade, o certificado não está testando a realidade do que ela conquistou em termos de habilidade musical, porque nem todos os cursos, de fato, conseguem transmitir e formar em nós a habilidade musical, a habilidade instrumental. Quantos cursos, às vezes, de licenciatura em música, nível de graduação, faculdade, de licenciatura, deixam lacunas. Eu acompanho colegas que acabaram fazendo cursos de licenciatura à distância, EAD, né? Porque era o que era possível, enfim, dentro da jornada de trabalho. Nada a condenar com o EAD, não é a questão do EAD, mas cursos que deixavam eles com mais dúvidas do que com mais certezas. E eles continuavam a fazer aqueles cursos porque eles precisavam do papel, mas era uma relação de total descrédito com o próprio aprendizado que estava tendo ali. Não curtia o que estava acontecendo. Então, na verdade, depois você recebe um diploma de licenciado, ou seja, você é formado para dar aula, mas tem um monte de lacunas na sua própria compreensão diante da música. Como é que você vai ensinar alguém aquilo que não foi absorvido? Nenhum curso é perfeito também. A gente tem que ter a realidade de que nenhum curso vai te preparar para o mercado de trabalho da forma como o mercado de trabalho vai te preparar. Nós temos que entrar, pôr o pé no mercado de trabalho para se capacitar cada vez mais, para entender o que é necessário e correr atrás. Nenhum curso é perfeito, nenhum curso supre todas as necessidades. Isso é fato também. E é uma pretensão dizer que você vai ter um curso que vai te formar em tudo. Mas a questão é que nós precisamos ser mais criteriosos.